Então hoje é sobre o movimento da igreja, né? Desde o princípio. Mas vamos começar aqui por um ponto interessante, que é a vinda da palavra, né? A palavra encarnada, a palavra de Deus encarnada. Parece estranho, né? Soa estranho quando a gente fala assim, encarnada, né? Fer demais, irmãos, não é almoço e sim café. É verdade, Valdir, verdade, é café. Eu estou confundindo com o almoço, né? Estou confundindo, perdão, Valdir, bem lembrado, é um café, né? Mas, deixa Deus fazer. Amém? Então vamos lá, palavra de Deus encarnada. Quando eu falo encarnada, assim, ele soa um pouco estranho, né? Porque a gente está acostumado a falar sobre reencarnação, e daí o pessoal já confunde com o espiritismo. Encarnado o que significa? É quando se torna carne, né? A palavra de Deus encarnada. Por que eu falo sobre a palavra encarnada? Nós veremos aqui em João 1 ao 5. Mas primeiro, eu quero pegar o nascimento do Messias. Está em Mateus 2, do 1 ao 11. Vamos lá? O nascimento do Messias. Vamos para a escritura. Acompanha comigo, eu deixei maior aqui, irmãos. Pensando em vocês. Mateus 2. Mateus 2, Mateus 1. Mateus 2, né? Mateus 2, do 1 ao 11, nós leremos. Vamos lá? Acompanha comigo aí, se você tiver. Se você tiver com o seu caderno hoje, vai ser bem bacana você anotar bastante coisa. Eu vou te dar umas dicas aqui para você meditar em casa, se aprofundar um pouco mais em alguns textos aqui, que é bem bacana, bem aplicativo para os nossos dias, né? Então vamos lá, Mateus 2:1 diz assim: Tendo Jesus nascido, Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vocês estão acompanhando aqui? Então. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide perguntar diligentemente pelo menino. Olha aqui. Quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Estava enganando aqui os magos. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse junto para Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Glória a Jesus. Nós iremos analisar uns pontos aqui nesse texto que a gente leu. Que pontos? O primeiro ponto é o nascimento de Jesus, né? Aqui existia uma palavra, como vocês podem ver, os próprios magos da Babilônia sabiam dessa palavra. No primeiro ensino, quem acompanhou lá no barracão com a gente, escutou eu falando a respeito dos magos da Babilônia, né? Alguns acreditam que eles foram discipulados por Daniel, né? Daniel tinha a data certinha que Jesus viria, a primeira vinda de Jesus. Ele tinha datas e crê-se que ele criou discípulos e mais discípulos dentro da Babilônia que foram ensinando a ler a data, ler os céus, ler os sinais que o Senhor viria. Então, quando Jesus nasce, os magos vêm receber ele para adorar. E são os primeiros a ofertar
na vida de Jesus, vamos dizer assim, né? Trouxe ali tesouros, né? Só que o Herodes, o rei de Jerusalém lá, né? O cara que tinha sido levantado ali, era mais ou menos uma marionete de Roma ali. Ele já cresce o olho e pergunta qual que é a palavra que tinha a respeito, porque ele queria matar a criança, né? Então ele dá uma de bobo ali com os magos da Babilônia e fala, olha, como que é assim a palavra que tem, né? Qual que é o sinal? Onde que ele vai nascer para que eu possa ir lá adorar também? Era nada. Era um golpe. Então ele tenta enrolar ali os magos da Babilônia, os magos falam ali e vão até lá. Só que daí na volta, o Senhor já avisa os magos, olha, é cilada, é uma cilada vindo, foge, não volta lá para Herodes. E aí Jesus nasce, né? Aqui nasce o Senhor e tinha uma palavra aqui sobre a vida de Jesus. Várias palavras, na verdade, né? Essa é uma delas. Está aqui no 6, aqui, ó. Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum entre as menores capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há para apacentar meu povo Israel. Então, de Jerusalém, de Belém sairia o guia, né? A palavra era essa. Então, e nasce Jesus ali, no meio de toda aquela muvuca, aí Herodes, ele começa a perseguir Jesus, perseguir José, Maria, e eles têm que fugir dali. Então, eles saem dali. Ali nasce Jesus, beleza? Esse era o ponto que eu queria colocar aqui. E aí o ponto que eu falei sobre Jesus ser a palavra de Deus, né? João 1, do 1 ao 5, nós vamos estar lendo também junto. Vamos ler comigo? João 1, do 1 ao 5. Vamos lá para a escritura, comigo, rapidinho. Esses são pontos que eu quero fazer aqui um pano de fundo para a gente ficar bem claro. Talvez você já saiba disso, mas às vezes tem alguém que está assistindo o vídeo ou então está acompanhando a live aqui também e não tem essa ideia. Então nós queremos fazer essa caminhada tranquila, né? As dúvidas vão surgindo, como vocês sabem, vão perguntando no chat. Podem mandar ali a pergunta. Eu estou lendo direitinho aqui. João 1, do 1 ao 5. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então vamos fazer aqui vamos conjecturar aqui. O que é verbo, né? Verbo é palavra, em outras traduções aqui, se você pegar uma outra Bíblia. Deixa eu ver aqui uma outra versão. Vamos para a NVI, cadê a NVI? NVI. No princípio era aquele que é a palavra, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então tá, vamos fazer uma conjectura aqui, né? Eu acredito que o Senhor ele é um, né? Embora se mova de formas diferentes. Existem pessoas que discordam disso, mas eu pego a base de Efésios 4. 4? É 4, eu acho. Vamos ver aqui comigo aqui. Vamos tirar a dúvida já. Efésios 4. Não precisa acompanhar, tá? Só estou trazendo para vocês aqui. Aqui, Efésios 4. Ó, Efésios 4:4 diz: há um só corpo, um só espírito, assim como uma só esperança, a qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Quando se fala de Deus, eu acredito nisso aqui que Paulo falou, um só Deus. Tá? Ah, mas você é unicista, eu não sei o que. Não sou nada com nada. Eu acredito que é um só Senhor, como a palavra diz, e que ele se move ou subsiste de três formas. Pode ser como você quiser entender. Mas a Escritura fala que é um só Senhor. Aqui, em João 1, que a gente está lendo, diz, no princípio era a palavra, né? Então, o que eu entendo aqui é que existe um Senhor que criou todas as coisas. E nós falamos no começo que o Senhor criou todas as coisas pela palavra. Então, ele lançou palavras, né? Haja luz, e houve luz, haja isso, aconteça aquilo. E ele foi falando, tá tremendo aqui, ele tá tremendo mais agora. Então, o Senhor foi falando e as coisas foram existindo, né? Passaram a ter vida, passaram a ter existência. Então, tudo que o Senhor fez, ele fez pela palavra. E no quesito salvação,
Quando a terra se perdeu, quando o homem saiu do lugar dele, né, do lugar que Deus tinha preparado, que era o Éden, quando o homem se perdeu, ali foi a corrupção do homem e aconteceu cada vez pior, né? Foi indo, o homem se corrompendo, e o Senhor traçou um plano de salvação. E para que haja salvação na terra, o Senhor tem que lançar uma palavra também. E a palavra que o Senhor lançou foi exatamente a palavra que precisava, que é salvação. Então, se você pegar aqui significado de Yeshua, que é Jesus, o nome dele verdadeiro é Yeshua, né? O que é conceito? A palavra significa salvar, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, salvar, salvação. Então, Yeshua é salvação. O que eu acredito é quando o Senhor lançou a palavra de salvação, nasceu Yeshua. Então, a palavra saiu, o Espírito carregou essa palavra até Maria, que fez gerar Yeshua. Então, quando eu falo que é a palavra encarnada, significa que Jesus é Yeshua, é a salvação encarnada. Então, no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus. Então, ele sempre a palavra de Deus sempre esteve com ele, isso é óbvio, né? E sempre vai estar com ele. Então, a palavra estava com Deus e era Deus, de fato. Ela estava com Deus. Assim como a tua palavra, você não pode falar, minha palavra é uma pessoa e eu sou outra. Não tem como. A tua palavra é você, né? Você falou, a tua palavra é você. Então, ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, todas as coisas foram feitas por Jesus, porque ele é a palavra. A partir do momento que Deus fala alguma coisa, é Jesus que está... É Yeshua, né? Amém? Deu para entender isso daqui? Vamos voltar aqui para o nosso slide aqui, senão nós iremos focar nisso. Então, Yeshua atesta a profecia. E aí nós falamos do nascimento, né, da palavra, falamos da palavra encarnada, e agora vamos falar que, como assim, de onde tiraram essa ideia de que ele seria de quem a profecia falava a respeito. Então nós vemos aqui em Lucas 4, do 16 ao 21, vamos ler. Você vai ver o próprio Jesus falando que ele é o Messias, né? Que ele é o que Israel esperava. Vamos lá, Lucas 4, do 16 ao 21. Lucas 4, 16 ao 21. Aqui. Então, existia um costume, e eu acredito que existe até hoje no meio dos judeus, que é de analisar as escrituras e recitar uma parte dela. Então, nos sábados eles separam para meditar em cima de uma porção da escritura. E esse sábado que Jesus foi na sinagoga, ele recebeu a oportunidade, olha, você veja bem, Jesus recebeu a oportunidade de compartilhar uma porção da escritura. E era justa a porção que falava a respeito dele mesmo. Então, olha aqui, Lucas 4, 16, diz que ele foi em Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Veja que Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, tá? Levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Aí olha o que Jesus lê aqui, a profecia que Jesus lê. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Então ele recita essa porção, entrega ao cara que estava colocando, que faz toda a parte litúrgica, e ele se senta, e aí o pessoal fica olhando para ele assim, né? E aí? O que você quer dizer com isso? Então ele começa dizendo no 21, olha, ó, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E aí virou aquela muvuca, né? Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios, mas perguntavam, não é esse o filho de José? Tipo assim, ele soltou aquela palavra e falou, esse sou eu, como se ele estivesse falando, essa palavra aqui está acontecendo agora aqui, esse aqui é nós, sou eu. E aí o pessoal começou, tá, bênção, você trouxe
a palavra, show. Cara, você está falando que é você não é o filho de José? A gente sabe de onde você veio. Você veio, né? E eles começam aqui a meio que desaforar Jesus, né? É claro que vocês me citarão esse provérbio, médico curtimento e tal. Continua, digo-lhes a verdade, nenhum profeta aceito na sua terra. Então eles começaram a falar, não é o filho de José, esse aí a gente conhece, né? Então você vê aqui um testamento a respeito de Jesus, né? E vem ele falando, não, hoje se cumpriu essa palavra. Então eu sou, como em outras palavras, eu sou o Messias, certo? E agora nós vamos para uma outra parte aqui, vendo as pessoas atestando a respeito dele também. Vamos para Lucas 2:30, perdão. Lucas 2:30. Vamos lá? Lucas 2:30. Vamos lá. Lucas 2, verso 30. O que diz aqui? Tem um profeta. Dois 30. É o 30 não? É isso aí, Lucas 2:30. Vamos partir do 28, melhor? 28. Simeão o tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram o quê? A tua, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, então, a tua salvação, né? Os meus olhos já viram a tua salvação. Então aqui, Simeão, esse homem aqui, cheio do Espírito do Senhor, a Bíblia diz que ele foi cheio ali, né? Para profetizar a respeito disso. Um sábio aqui da lei, da época, ele viu o bebezinho no colo dos pais e pediu para segurar, e aí ele se alegrou, ele falou assim, ó, Senhor, você pode me despedir, porque agora eu já vi a tua salvação, e ele diz aqui no 31, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Pensa? Esse foi Simeão. Nós vamos ver um outro testamento aqui, um outro atestado, que está em Lucas 1, 68 a 69, que é do pai de João Batista, Zacarias. O pai de João Batista, ele dá um atestado também. Pastora Neia, chegou aí, Pastora Neia. Benção. Vamos lá? Lucas 1, 68 e 69. Vamos comigo para a escritura. Lucas 1, 68 e 69. O que Zacarias fala aqui? Isso aqui é o pai de João Batista. Ele foi cheio do Espírito também, no 67 que fala. E aí ele profetiza. 68 ele diz assim, ó, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Ele promoveu poderosa salvação, ó, Yeshua, para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Holy Jesus, este é o homem, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Ficou algum buraco? Alguém tem algo a comentar, acrescentar nessa primeira parte? Nós vamos para a segunda parte aqui já. E aí? Estou perdendo um pouco da voz. Mas vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Alguém tem algo a acrescentar? Ou perguntar? Nós vamos para Yeshua, o mestre, que ele já nasceu, que ele já cresceu. Vocês estão vendo o Facebookzinho? Eu acompanho aqui para ver se tem alguém comentando alguma coisa. E a escritura aqui também. Vamos para PowerPoint. Bora? Próxima parte. Alguém quer falar alguma coisa? Estou lendo o chat. Deixa eu ler o chat aqui.
Não, estamos em dia. Amém? Prosseguindo, vamos prosseguindo para o alvo. Glória. Vamos lá então. Yeshua, o mestre. Agora nós vamos falar sobre Yeshua já um pouco mais iniciando o ministério dele, né? A Bíblia diz que quando o menino ele cresceu normal, como uma criança normal, né? Servindo aos seus pais, obedecendo aos seus pais, trabalhou com seu pai. O pai dele era carpinteiro, né? A escritura fala que ele trabalhou com o pai dele até um certo ponto que começou a desenvolver o chamado de fato dele, né? Então, esse é o ponto. Vamos lá. O chamado ao Talmide. Eu podia citar aqui cada parte da escritura que Jesus chama os seus discípulos, mas eu não vou fazer isso para a gente ganhar tempo, tá? Eu podia citar aqui ele chamando Levi, ele chamando João, chamando Felipe, tem partes na escritura ele chamando cada um. Aí eu resumi aqui em Marcos 3, 13 ao 19, vamos abrir comigo? Marcos 3. Vamos lá, eu já vou para a escritura. Marcos 3, 13 ao 19, nós leremos. Deixa eu abrir para vocês aqui a escritura também. Cadê a Bíblia? Aí, Marcos 3, do 13 ao 19. Nós leremos aqui a primeira comitiva de Jesus, né? Ele montando o primeiro time ali. Edivaldo Mendes, seja bem-vindo à live. Se tiver alguma dúvida, falei para os irmãos aí, os irmãos que chegaram agora, tiver alguma dúvida no ensino, alguma coisa, ou quiser acrescentar alguma coisa, eu estarei sempre lendo o chat. Então, vamos estar fazendo essa interatividade sempre, tá? Esteja à vontade aí para perguntar ou para acrescentar alguma coisa, ou até para discordar. Vocês têm liberdade. A única coisa que não pode é faltar com respeito só. Amém? Vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo. Marcos 3, do 13 em diante. Olha o que diz aqui. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Primeiro ponto. Jesus chamou aqueles que ele quis, aos quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, né, ou enviados, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Então aqui, eu gosto da outra versão, vamos lá. Eu me bato muito com a NVI, eu não gosto da NVI. Vou ser sincero para vocês. Ela ajuda um ponto, mas me atrapalha em outro. Vou continuar aqui. Então, ele chama aqui, nomeou os 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. 15. E para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Então, ele chamou os 12 ali e ele deu diretivas, né? A primeira coisa, ele nomeou eles ali, normal, e ele deu poder para curar enfermidades, expulsar os demônios, mas a princípio o que ele chamou, no versículo 14, a gente vê que ele chamou para pregar, para anunciar. Pregar significa anunciar, né? Hoje, nos nossos dias, a gente tem a ideia de pregar com o microfone numa tribuna, né? Num púlpito, né? Pode ser como se quiser chamar. Só que pregar é anunciar. Então, toda vez que você anuncia, seja num púlpito, seja sentado, seja de alguma forma você anuncia o reino do Senhor, você está pregando, tá? Então não precisa ter um esboço, um sermão montado no microfone, não precisa ser dessa forma. Toda vez que você anuncia o evangelho, você está pregando, amém? Então aqui, daí ele falou para pregar, e envolvido nesse combo, nesse pack também, ele deu poder para curar as enfermidades e expulsar os demônios, né? Então Jesus trabalhando em três frentes aqui: a anunciação do reino, a cura das enfermidades, que ele, mais para frente ele leva na cruz e encerra de uma vez, e domínio sobre os espíritos malignos, né? Domínio sobre os demônios ali, dando autoridade sobre os demônios. Versículo 16 ali ele começa ali o nome dos primeiros ali, dos pioneiros do Senhor. Nós estamos falando sobre o movimento da igreja, né? Então os pioneiros ali: Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges. Jesus nomeou os caras, cara. Eles tinham um apelidinho, apelido dado por Cristo, que significa filhos do trovão.
André e Felipe e a Bartolomeu, e a Mateus e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão o Cananita, e a Judas o Iscariote, o que entregou. Então nós temos aqui, isso aqui causa muita confusão nos irmãos, né? Porque nós temos dois Tiagos, né? Dois Tiagos ou três? Dois Tiagos, nós temos João, que confunde com João Batista, que não tem nada a ver também, né? João Batista não era discípulo de Jesus, é apóstolo, né? Nós temos aqui dois Judas que confundem, né? Então, o livro, as cartas de Judas, ele não foi escrito por Judas que traiu, né? Judas que traiu é um outro. E é isso, irmãos. Então, esses daqui são os primeiros discípulos, aqui os 12 que ele chamou ali, e ele falou, vocês vão ser os de frente, vocês vão começar o negócio comigo aqui. Amém? Então, esse daqui foi a primeira comitiva de Jesus. Só estou nomeando aqui para a gente começar um pano de fundo. E ele, antes dele enviar, isso que é muito bom a gente pontuar aqui, antes dele enviar esses camaradas, ele fez uma coisa, e é o que nós pontuaremos aqui, que é o Sermão da Montanha, né? Ele deu ali um discipulado rápido para esses caras, né? Um ensino rápido, não tão rápido assim, né? Que demorou um pouquinho. Ele deu um ensino ali para eles antes de enviá-los. E esse ensino, eu gosto de meditar em cima dele até hoje. Eu gosto de sempre que eu posso estar dando uma meditada em cima desse ensino que é Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, que é o Sermão da Montanha. Vamos abrir comigo lá? Nós não vamos ler tudo. Só que vamos dar uma olhada por cima aqui, fazer um voo por cima de Mateus 5, 6 e 7. Você vai ver que são princípios básicos necessários. Boa, Nerds, Dani Souza. Vocês viram? Eu estou lendo antes aqui, depois eu paro para ler. Os princípios básicos aqui para o sermão da montanha. Vamos lá. Vamos para a escritura comigo aqui? Bora. Isso aí. Mateus 5 primeiro. Vamos fazer se você não quiser abrir a Bíblia, não precisa. Você acompanha comigo, olha. Nós pegamos Mateus 5 aqui. O que a gente vê aqui? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Daí ele começa aqui. Jesus, ele pega nessa parte e ele esmiuça a lei, ele esmiuça as diretrizes da lei e ele coloca para os dias daquele tempo, né? E servem para nós ainda hoje. Ele começa a trazer para aqueles caras e colocar no coração. Ele começa a trabalhar com o coração daqueles caras. Então ele começa aqui já, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele começa a trabalhar no caráter daqueles caras, mudando a configuração, né? Tudo que Jesus lança aqui em Mateus 5, 6 e 7 não foge da lei do Senhor, não foge daquilo que Deus tinha deixado com Moisés, daquilo que Deus tinha deixado com os sacerdotes, daquilo que Deus tinha deixado lá atrás, no Éden. Não foge em nenhum momento disso, mas ele muda um pouco a configuração, né? Então ele fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguição, quer dizer, ele começa a trabalhar com os caras, olha, esse tempo agora mudou, né? Não é mais um tempo de você ferir com a espada, agora você vai ferir com a minha espada, que é a palavra do Senhor. Esse tempo que vocês vão sofrer perseguição, como se Jesus estivesse falando assim. Bem-aventurados quando injuriarem, né? Exultar e alegrar, porque é grande o vosso galardão dos céus. Então ele começou a trabalhar com os caras. Vocês são sal da terra, né? Jesus estava trazendo uma outra ideia. Agora vocês vão não vão mais ser contaminados, vocês vão passar o poder que eu estou depositando na mão de vocês, né? Mais ou menos isso. E aí ele começa a falar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não cuidem que vim destruir a lei e os profetas. Aqui ele já dá um parecer aqui interessante, ó, versículo 17, Mateus 5, 17. Não cuidem que eu vim destruir a lei. Né? Tem gente que fala assim hoje em dia, o pessoal fala assim, a lei, o tempo da lei, não tem o tempo da lei, a lei continua. Só que Jesus ele não veio para destruir a lei, né? Ou os profetas, ele fala que não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus ele cumpriu a lei, né? Boa parte dela não precisa ser, não é aplicada mais
daquela forma. Por exemplo, hoje, se alguém peca, não necessariamente a gente precisa matar a pessoa, né? Não precisa mais matar. Por quê? Porque Jesus levou os pecados. Então, a lei continua sendo aplicada, mas em Jesus, agora nós olhamos para a cruz e ele pagou pelos pecados. Então, eu começo a trabalhar com os caras aqui. Esse Mateus 5, 6 e 7, pessoal, eu quero separar uma aula só sobre isso, que isso aqui dá muito conteúdo e é muito edificante para a gente trabalhar em cima desse conteúdo, cara. Muito, muito bom mesmo. E aí ele continua aqui. Vamos fazer uma passagem aqui. Você vê, ó, vários trechos aqui. Por isso que eu falo, estudem, ó. Por isso que eu falo é do Pastor Cláudio. Por isso que eu digo, estudem Mateus 5, 6 e 7. Meditem assim para trazer para sua vida. Porque é muito aplicativo para os dias de hoje. É muito aplicativo. Ó, verdade te digo que nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Ele fala aqui sobre repudiar a mulher, né? Que os caras perguntaram. Qualquer que deixar sua mulher dele é carne de divórcio. Estava escrito na lei lá atrás. Jesus fala assim, ó, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, quer dizer que liberar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada cometa adultério. Outro sim foi disso, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que da maneira nenhuma jurem, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o cabelo dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela boca. Ele fala aqui, ó, seja o vosso sim, sim, não, não, né? Aquela que a gente fala bastante. E aí ele começa aqui, eu vou passando aqui, Mateus 5. Mateus 6, ele fala bastante sobre oração, ele fala sobre esmola, ele fala sobre jejum, ele fala que tudo é no secreto, precisa ser para Deus e não para as pessoas. Ele começa a quebrar ali a ideia dos fariseus, né? De fazer a piedade, exercer a devoção ao Senhor para que as pessoas olhem e se admirem. Ele fala, não, se você está fazendo para o Senhor, seja para o Senhor. Então ele começa Mateus 6 aqui, e aí ele fala sobre dízimo, tudo. Mateus 7, ele fala sobre não julgar sem que primeiro você tenha sido trabalhado. Acho interessante isso. Antes de ele enviar os caras, ele fala, olha, você vai tirar... Usam muito isso daqui, né, o começo aqui. Isso aqui é legal de falar, cara. Isso aqui é legal. O pessoal coloca, né, olha, você não pode falar de ninguém. Eu não julgueis para não ser julgado, mas vamos ler o restante aqui. O que diz aqui? Com o juízo que será julgado, serão julgados. E com a medida com que tiver medido, vão medirão, né? Falando, não ser, se vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Então, se vocês não querem ser julgados, se vocês não querem ser analisados e de alguma forma, então vocês não julguem, beleza? Só que o Senhor não está falando assim, ó, não julguem. Ele está falando assim, ó, se vocês não querem julgar, não querem ser julgados, vocês não julguem. Aí ele fala assim, ó, e por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Ele está falando assim, como é que você vai falar de uma situação para o teu irmão, sendo que você está vivendo ela? Então é ruim, complicado. Ou como dirás teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu. Hipócrita. Aí no 5 ele completa aqui, ó. Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então quer dizer, primeiro você arruma a sua vida, depois você consegue abençoar outras pessoas, né? Mais ou menos por aí. Então ele prepara, você vê aqui, fizer uma passagem rápida aqui, ele prepara os discípulos antes de enviar eles, né? Antes de falar, olha, vão... Amém? Vamos pro data show, pro PowerPoint aqui. Então você vê que houve um preparo ali, o Sermão da Montanha ele é rico em conteúdo. Meditem nisso. Mais uma vez eu falo, notem isso, Mateus 5, 6 e 7 na veia. Ele serve para você olhar todo dia. E aí tá, nós fizemos aqui o chamado de Jesus, nós falamos sobre a preparação dele, que foi o Sermão da Montanha. E aí, nessa comitiva, quem que manda nessa comitiva, né? Quem que é o líder nessa comitiva? Porque ele chamou os caras, deu os nomes ali, né? Boanerges, que o pessoal gostou aí no chat, né? E quem que é o cabeça de tudo isso, né? Vamos lá, João 5,30. Vamos ler João 5,30? Pastor Cláudio tá ali. João 5,30. Cadê João? Vem cá, João. Quem é o cabeça dessa comitiva aí, né? Quem que manda no barco? O que diz em João 5,30? É isso? João 5,30 é isso. O que diz aqui?
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa nenhuma. Isso que é Jesus falando, tá? Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Como ele é a palavra, que ele estava falando de, olha, eu só vim para cumprir o que Deus falou. Eu só vim para seguir daquilo que o Senhor falou. Então, um exemplo, quem que manda, quem que dá a direção? É o Senhor. Amém? Na comitiva de Jesus, quem dá a direção é o Senhor. Na época e até aos dias de hoje, nós fazemos parte da comitiva dele também. Se assim você crê, né? E Lucas 9:32, abre comigo por gentileza. Lucas 9:32. Vem cá, Lucas. Lucas 9:32. Lê comigo aqui. O que diz aqui? Essa aqui é uma passagem bem interessante. Eu gosto dessa passagem aqui, porque acontece algo ali que muito interessante. Lucas 9:32 diz assim: Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Jesus chamou os discípulos aqui para orar, né? E aqui diz que eles estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Então, olha, eles estavam num ambiente com Jesus e Jesus estava orando. E aí eles despertam do sono e eles olham e viram a glória de Jesus, né? Uma luz, não sei de fato o que era. E veem mais dois homens com Jesus. Daí 33, aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom, é o que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia, né? Pedro teve uma boa ideia ali, né? Uma boa intenção, vamos dizer assim, mas como diz o ditado, de boa intenção, né? Não basta. Diz que o inferno está cheio, e pode ser que sim, irmãos. E aí ele teve uma boa intenção aqui, que era de fazer uma tenda para cada um, né? Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. 34 diz assim: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que cobriu com a sua sombra, né? Então, eu queria que vocês viajassem comigo aqui de fato, que vocês entrassem nessa história, nessa narrativa aqui. Eu queria que vocês entrassem comigo. Você imagina Jesus lá, né? Aparece a glória dele, duas pessoas ali juntos. E aí chega o camarada Pedro, ele fala assim: olha, vamos fazer 3 tendas para vocês. E aí quando acontece isso, sobe uma nuvem, né? Não sei se é uma neblina, sei lá o que é, cobre com a sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz. Esse aqui que é interessante. Essa voz aqui do Senhor, é a voz do Senhor, né? Saiu para Pedro. Olha que interessante essa voz aqui. Diz assim: esse é meu filho amado. Esse é o meu amado filho, né? Jesus, ele estava falando, né, de Jesus. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. O Senhor aqui, de uma forma educada, né? Bem educada. O que o Senhor está falando para Pedro aqui? Pedro, fecha a matraquinha e ouve Jesus. E tendo soado aquela voz, no versículo 36 aqui, Jesus foi achado só. Então, o Senhor ele permite essas coisas para quê? Ele mostrou Moisés, mostrou Elias, indicando a lei e os profetas, e aí some eles e fica Jesus. Quer dizer o quê? A lei e os profetas se cumprindo no Senhor ali, naquele instante, apontando para eles assim: olha, está acontecendo algo novo aqui, uma configuração nova, vocês precisam ouvir a minha palavra, né? Yeshua. Tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se a eles, né? Não dá ideia, né? Só ouve. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aleluia! Então, da pergunta que a gente fez ali, quem que é o cabeça da situação, né? Quem que é quem que manda na comitiva aí? É o Senhor, né? O Senhor é que direciona os seus discípulos, o Senhor que... Porque assim, por que eu estou falando isso daqui? Porque nós vamos ver para frente que nós também fomos chamados para essa comitiva. E se a gente não tiver a ideia de que o Senhor manda, nós podemos cair num equívoco que é de sair fazendo o que a gente bem acha em prol do reino, ou em prol do Senhor. E não é essa a ideia de Deus. A ideia do Senhor é que a gente faça como Pedro, cale um pouquinho,
Ouça o Senhor, veja as diretrizes do Senhor, as diretivas do Senhor, não só as diretrizes também. Aleluia! Quem tem algo a falar aí, acrescentar? O que está rolando? Falei daqui? Falei. Derramamento de poder, aqui. Esta é a parte. Vamos falar aqui sobre o derramamento de poder agora. E é justamente o que a gente estava falando, Dani, sobre os dons, né? Deus habitando em nós. Ei, amorzinho. Vamos para Êxodo 25. Vou fazer só um paralelo. Se vocês não quiserem abrir até, eu vou passar bem rápido essa parte aqui. Êxodo 25, 8 e Êxodo 29, 45. Diz assim, ó. Olha o que é desejo do Senhor. Interessante isso. Cuidado, irmão. Êxodo 25, 8 diz assim. Opa, cliquei errado. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha a ideia do Senhor no princípio. Farão um santuário e habitarei no meio deles. Né? Essa era a ideia quando Deus estabeleceu o tabernáculo. Vou falar das ideias aqui, nós vamos passar por 2 textos e já vou explicar para vocês. Êxodo 29, 45. Olha o que diz aqui. Também, na época da antiga aliança, que a gente chama, né? Não se passou. 29, 45, diz assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando, então. 29, 45 diz assim: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Você vê que a ideia de Deus sempre foi habitar no meio dos filhos? Percebe aqui? Dos 2 textos, e se você for investigar um pouco mais, você vai ver para frente aqui que essa era a ideia de Deus, sempre foi habitar com os filhos. Não é à toa que ele fez o Éden, né? Para habitar, para estar com Adão ali, ter a comunhão. Então você vai ver, entenda-se que essa é a ideia do Senhor, né? Ele falou do tabernáculo em Êxodo ali, é óbvio que ele estava falando do tabernáculo, mas também fazendo uma alusão daquilo que seria para frente, né? Que havia de vir. Então, o derramamento do poder, o batismo do Espírito Santo, é Deus fazendo morada em nós, né? A Bíblia fala disso, Paulo fala sobre isso, que é o Senhor fazendo morada, né? Fazendo-nos de templo do Senhor, fazendo-nos de tabernáculo dele, né? Então, a ideia de Deus habitando no meio do povo. E aí, mais para frente do nosso período que nós estamos vivendo, falando de escatologia, a ideia de Deus é ser habitar fisicamente aqui, né? No reino físico do Senhor, quando Ele voltar para nos buscar e habitar com Ele, né? Reinar com o Senhor vai ser físico, vai ser o tabernáculo vivo, o Senhor vivo habitando no meio dos homens. Amém? Só para a gente está fazendo um plano de fundo aqui para continuar. E aí a crucificação e ressurreição do Senhor é a habilitação para os dons do Senhor. Vamos lá. Efésios 2:8. Primeiro eu falei sobre habitação, né? O Senhor tem desejo de habitar no meio do povo. Agora nós vamos falar sobre a ideia dos dons ali que a Dani estava falando. Efésios 2:8. Vamos lá? O que diz aqui? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Se você transferir essa palavra aqui para a palavra presente, dá na mesma ideia. Porque a graça não vem de vocês, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Não vem das obras para ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, aí continua. Então, a graça de Deus, ela é um presente, né? Efésios 4:8, nós vamos ler um outro texto aqui. Efésios 4:8 é o texto que eu falei para a Dani ali, quando ela perguntou. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então, dons aqui está no plural, presente aos homens, né? Ele deu a autoridade, assim como ele tinha dado aos discípulos, ele deu o poder, ele deu a profecia, ele deu a salvação. A salvação, entenda que ela é um pacote, né? A gente olha para a salvação e a gente pensa sempre na questão de morrer e habitar com Jesus. Se fosse só isso, irmãos, se fosse só para morrer e habitar com Jesus,
A partir do momento que você entregasse sua vida para o Senhor, você morria na hora, né? Se esse fosse o plano de Deus. Mas o plano de Deus não é esse, né? O plano de Deus é tirar você do domínio do pecado e te capacitar para que seja um resgatador, né? Alguém que vai continuar anunciando o reino que você recebeu de graça, e você vai anunciar de graça. Aleluia. Glória a Deus. E aí, vamos falar um pouco sobre o dia de Pentecostes, que foi o dia da capacitação dos discípulos. O dia que o Senhor derramou sobre eles. Talvez você esteja perguntando assim, poxa, mas Jesus não deu capacitação para os discípulos quando enviou eles, antes de morrer? Aquilo ali entende-se como algo transitório, né? O Senhor liberou ali a palavra, ó, vão, tá aqui a autoridade. Só que eles não tinham sido purificados, né? Entre aspas ali. O Senhor não tinha morrido ainda pelos pecados deles. Então, o Espírito Santo não podia habitar naqueles homens. Quando Jesus morreu e ressuscitou, você vê que ele envia o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus pagou pelos pecados. Agora o Senhor pode morar no meio dos homens. Agora o Senhor pode morar nos homens. Agora o Senhor pode morar no nosso coração. Então, foi necessário... Foi necessário a morte de Jesus para que não fosse apenas uma manifestação, mas para que fosse algo permanente, né? Nós vamos ver aqui agora o dia em que o Senhor liberou o Espírito dele, né? Nós vimos ali o nascimento de Jesus, ele ensinando os seus discípulos, a gente viu ele treinando os seus discípulos, passando a ideia do reino, de anunciar o reino, né? Enviando os seus discípulos, e aí ele morre, né? A gente não falou sobre a crucificação aqui, mas a crucificação foi a consumação daquilo que ele tinha preparado. Olha, beleza, preparei vocês, a ideia é essa, eu estou morrendo pelos seus pecados e vou ressuscitar, e aí vocês vão estar purificados. Para quê? Para que o Senhor possa habitar em vocês. Amém? E aí o dia que o Senhor vem, que é em Atos 2. Vamos acompanhar lá? Atos 2. Que o Senhor vem habitar. O Espírito do Senhor vem habitar. O que diz aqui? Estou em Efésios, estou viajando. Atos 2. Diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é uma festa, né, na época, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Olha o que aconteceu aqui. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas partidas como que de fogo, aos quais repousaram. Vamos analisar com calma isso aqui, irmãos. Eu sei que já estendeu um pouco o horário, mas nós vamos acabar já. Só que a gente tem que ver com calma isso aqui. Foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Aqui acredita-se, né, sobre algo sobrenatural ali, pousando sobre eles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, tá? Aqui, quem sabe a gente possa ter até um ensino sobre oração em línguas, não é o que aconteceu, tá? Aqui nós estamos vendo falando em outras línguas, outros idiomas aqui, pode se traduzir. Ah, mas talvez tenha o Labassúria lá, né? O pessoal falando em línguas. Talvez tenha acontecido, mas o que relata aqui são outros idiomas. E aí aqui diz conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, olha aqui como o texto aqui por si só se explica. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, ou no seu próprio idioma. Todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós ouvimos em nosso próprio idioma, ou nossa própria língua, que somos nascidos? Aí ele começa aqui as nações, né? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, né? Ele começa a falar aqui, versículo 12, todos estes se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? Um ponto aqui, o que eles falavam, né? O Espírito Santo veio, soprou, né? Apareceu as línguas como de fogo. O que aconteceu aqui? Como aconteceu? Que ato aqui deu para a gente entender que foi o ponto que falou assim, o Espírito Santo veio? O que aconteceu é que eles começaram a falar na língua uns dos outros. E o que eles falavam? Olha aqui no 11, aqui, ó. Crentes árabes, todos nós temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o que eles estavam fazendo aqui nesse ambiente?
Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar uns para os outros, a falar das grandezas do Senhor uns para os outros, e eles se entendiam, entende? E aí, as pessoas que não estavam entendendo, os 13 aqui, ó, e outros zombando diziam, estão cheios de moço, ou seja, estão bêbados, né? O pessoal começou a achar que eles estavam bêbados. Aí Pedro se levanta nesse ambiente e fala assim, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse, homens judeus, todos os que habitam em Jerusalém, seja convosco notório isso, escutai as minhas palavras, esses homens não estão bêbados, como vocês pensam, sendo terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro aqui ele explica a profecia, né? O que estava acontecendo, Pedro traz a palavra, fala, olha, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. O que ele diz? Nos últimos dias acontecerá, diz o meu Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o que eles farão aqui? Profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, né? Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas naqueles dias, e eles também profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro estava falando que, olha, a estação mudou, o Espírito Santo veio e agora vão começar a acontecer sinais partindo do homem, né? O Espírito Santo veio no homem e agora a profecia, o espírito profético, o espírito de Elias vai começar a se manifestar partindo do homem. E aí sinais vão acontecer até a chegada do dia. Então Pedro aqui ele coloca que quanto tempo vai durar isso? Até chegar o grande e glorioso dia do Senhor, né? Então isso vai continuar acontecendo, então não cessou, né? Como alguns acreditam. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então começará uma manifestação de salvação na terra. Amém? Glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Paramos aqui. Então falamos sobre o dia de Pentecostes. Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu vou começar a falar sobre as viagens deles. E fazer uma menção aqui. Nós já vamos encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ler aqui o chatzinho. Vamos ler o chat? Olha que legal lá pra gente ler junto agora. Vamos ler o chat junto aqui. Fabinho, paz Fabinho, tamo junto. Em seguida a voz, paz que a gente já leu. David, antes da morte de Jesus foi um cursinho. Depois de Pentecostes o bicho pegou. Antes da morte de Jesus foi um cursinho igual pré-vestibular. Depois do Pentecostes, daí foi a prática, né? Aquela aula teórica e com o auxílio de Jesus ali, depois na prática, ó, tá o Espírito Santo para vocês, dão sequência naquilo que vocês aprenderam. Interessante, irmãos, que o Espírito Santo, ele é a capacitação, tá? Como é que você cumpre a lei hoje? É pelo Espírito Santo. O Espírito nos capacita, por isso que ele convence o homem do pecado, né? Ele traz o convencimento, ele traz a poder, virtude sobre você para que você obedeça, entendeu? Então, o Espírito Santo é de suma importância, é o responsável pelo movimento do Senhor nesses dias. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo, por isso todo o respeito ao Espírito Santo, nosso amado. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui. Então, depois que eles foram revestidos de poder, o que aconteceu? Esses homens, eles ativaram a sandália do Seninha no pé deles, né? Que naquela época usava-se carruagem, né? Mas não tinha carro, não tinha avião, não tinha Instagram, não tinha YouTube para a gente estar pregando assim agora. Tinha que ser no tete a tete, como diz, ou através de cartas, né? Então o Espírito Santo deu um boost ali no pé deles, que eles saíram anunciando o Evangelho pelos 4 cantos. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o mapa aqui das nações que estavam em Jerusalém no momento do Pentecostes. Olha que interessante aqui. Tinha gente de tudo quanto, quando o Espírito Santo veio, certo? Aí, quando começaram as viagens, que eles saíram para anunciar o Evangelho, para começar a anunciar o Evangelho, essas aqui são as viagens de Pedro e de João. Ó, saíram de Jerusalém, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, dá para ver meu mouse, não sei se dá para ver. Eles saíram de Jerusalém, deixa eu ver se dá para inserir alguma coisa aqui. Dá para riscar? Não dá para riscar. Design, animação, não. Vou deixar quieto. Então eles saíram de Jerusalém, ali de onde está o ponto ali, ó. Deram uma volta ali pela Cesareia.
e fizeram toda essa viagem. Você imagina, irmãos, fazendo toda essa viagem aqui, só tendo barco, mal tinha carruagem, né? Cavalos, coisas assim. Quanto tempo leva para passar por todos esses cantos aqui? Isso aqui é a viagem de Pedro e João, tá? João ainda ficou exilado numa ilha lá em Patmos. Essa aqui é de Paulo. Paulo foi mais maluco. As 3 viagens de Paulo e mais a ida para Roma, que daí a primeira viagem está aqui em azul, ó. Essa aqui foi a viagem. Paulo ativou total a sandália do Seninha aqui, né? Você pode ver que ele viajou muito, muito, muito. A azul é a primeira viagem, a segunda está em rosa aqui, ó. Paulo anunciou torto e direito o evangelho. E a terceira em vermelho aqui, a terceira viagem dele. A quarta, que é a jornada para Roma, foi quando ele entendeu com o Senhor que já tinha passado o tempo dele. Então ele sai e se entrega a César para a história, né? A palavra não diz, mas a história acredita que daí ele foi degolado em Roma. Amém? Então, eu estou mostrando isso daqui por quê? Todas essas viagens. Porque hoje o Senhor chamou ele para a mesma coisa, para anunciar o evangelho dele, né? Entrar num ambiente de oração, entender quem nós somos e anunciar o evangelho dele. E esses homens aqui, eles anunciaram por né, todo o mundo aqui, uma boa parte da Europa, Ásia aqui, ó, sem ter tudo que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muitas coisas e faz muito pouco, né? Hoje a gente pode estar em 2 lugares muito rápido, ou então ao mesmo tempo, como pela internet, né? Está anunciando em 2 lugares ao mesmo tempo, para mais de 2 lugares ao mesmo tempo, e a gente faz bem pouco. Então, assim, não quero trazer uma condenação para a gente, mas é algo a se refletir também, né? Amém? Amém? E aí, por último, deixa uma pergunta aqui. O chamado mudou, né? Daqueles homens que receberam o Espírito Santo e para a gente, será que a gente não recebe? O chamado mudou? Aí eu pego a instrução aqui de Timóteo, né? Vou abrir rapidinho para vocês aqui. O que diz a instrução aqui de Paulo para Timóteo? Olha que interessante. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Vamos lá. Para finalizar aqui, irmãos. Olha o que diz aqui. Conjuro-te, quer dizer, né? Imploro para você, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer, ensine, tenha paciência, repreenda se for para repreender, exorte. Exortar, é interessante isso aqui, irmãos. Exortar significa levantar a pessoa, né? Trazer um mínimo para a pessoa, um boom nela. Aí ele fala que com toda longanimidade, né? E doutrina, né? Trazendo sempre para a doutrina. E verso 3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sendo comichados os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Mas tu, seja sóbrio e sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Qual que é a instrução aqui para Timóteo? Voltando para o slide, finalizando agora. Pregação nem sempre é com palavras, né? Um ponto aqui. Então, a palavra de sabedoria, você continuar anunciando o evangelho, poder e o testemunho de Jesus, que nós somos chamados para dar o testemunho dele. Mostrar com a nossa vida que nós cremos naquilo. Aquilo que você fala, você tem que demonstrar com a tua vida, né? A tua vida tem que ser uma verdade daquilo que você fala, ou pelo menos está tentando viver aquilo, né? E o poder está disponível para a gente, irmãos. A gente precisa crer, orar pelos enfermos, demônios. Deus nos deu autoridade sobre os demônios. Amém, 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 amém. Agora vamos para o chat aqui e vamos finalizar por aqui. A gente lê junto. Lê e ora junto. Irmãos, o que vocês acharam?